Boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com o Fórum Sindical, que é um programa da revista Fórum em parceria com o Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminenses. Estou aqui substituindo a nossa querida Maria Flor, que está descansando merecidamente e em breve ela volta. E estou aqui junto com o meu amigo Guilherme, que vai dar o apoio aqui no estúdio. Gui, você podia. Quem está aí conosco, vai vir os nossos amigos professores, ativistas, para a gente fazer um balanço hoje do que. E uma perspectiva aí desse Brasil 2022, aí, o que esperar desse Brasil de hoje. Deixa eu ver o que o Gui falou. Opa, Denis Rubinho já está aí. Queria trazer aqui a baila. Nossa, essa foi boa. Trazer a baila aqui, o nosso querido Denis de Oliveira, aqui, nosso professor Denis, ativista militante do movimento negro, uma grande bússola para quando a gente quer conversar sobre jornalismo e sobre ativismo nesse Brasil. Ainda mais em momentos bicudos, dirias, né? É importante a gente voltar às bases e conversar com quem tem história para a gente tentar refazer uma história melhor do que está sendo feita agora. Denis de Oliveira, como eu sempre falo, eu gosto de colinho, eu acho legal, é importante para a gente dar legitimidade e valorizar a história de todo mundo que vem no programa. Ele é jornalista, professor livre-docente em jornalismo pela ECA USP, é coordenador do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, é professor do programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política da USP. Entre outras coisas, o Denis também é um organizador e coordenador da Rede Quilombação de Ativismo, e o Denis também tem um papel muito importante atualmente, que contribuiu para o Luiz Gama ser homenageado e ter posto na história da USP, que ele também vai falar sobre isso, o seu nome na história da USP. Já tinha sido homenageado no Sindicato dos Jornalistas, né, com uma placa, e uma cátedra agora na USP. Denis, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Anderson. Boa noite a todos aí que estão assistindo o Fórum Sindical. Grande abraço aí. E bom ano novo para todos nós, né? Isso, bom ano novo para todos nós. Queria convidar aqui o Rubinho também, para vir nesse papo conosco aqui. Rubinho chegando aí direto de BH, né? Grande Rubinho. O Rubinho é ativista cultural, ele é co-deputado, também de uma coletiva lá em BH também, músico, faz pinta e borda, gosta dessa, né, Rubinho? Pinta e borda. Seja bem-vindo, querida. Salve, Anderson, salve, professor Denis, é um prazer estar aqui, né? Mandar um beijo também para a Flor, né? A Flor... sim. A Mas Flor é isso. Onde será que a Flor está descansando? A gente podia fazer um bolão. Eu acho que ela está na Bahamas. Será? Será? Não é na Bahamas, imagina que ela está com água de coco, pé para cima na rede, mas é merecido. Ela merece. Muito, muito, muito merecido. Obrigado, Rubinho, por participar. Eu que agradeço. Bater esse papo conosco aqui. Queria chamar também o nosso querido professor, escritor também, Lejaune, para estar junto conosco nesse papo. Professor, é sempre bom falar com o senhor, seja bem-vindo, né? É um homem que tem um conhecimento de geopolítica enorme, que pode contribuir muito para a gente também pensar como que está ligado esse Brasil de hoje com esse mundo no aspecto geral também. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, amigo, camarada Anderson. Denis, prazer em revê-lo. Rubinho, prazer em conhecê-lo. Estamos aqui à disposição. Olha, se cair tudo aqui, você vê que está meio escuro. Minha casa está funcionando com metade da fase. É o problema da companhia de energia. Mas o celular está funcionando aqui. Prazer, isso se chama privatização. Obrigado. Pois é. Isso se chama privatização. Isso, exatamente. Queria convidar aqui para o nosso papo inicial também, aqui desse primeiro dia, aqui substituindo a querida Maria Flor, o deputado Carlos Zaratini, para a gente vir
conversar sobre algumas coisas importantes também dentro da legislatura. Seja muito bem-vindo, deputado. O deputado que tem também assim como aqui só tem fera, né? Eu vim aqui para aprender com vocês. Uma das coisas muito legais do deputado também, para quem não sabe, ele participou, ajudou e colaborou para que tivesse o bilhete único na cidade de São Paulo, né? Que é uma grande guerra, porque que o partido de oposição, o PSDB, a vida. Mas será que o Anderson caiu? Eu acho que o Anderson caiu, né? Será, professor? Deu uma travada. O camarada Zaratini, você podia se apresentar enquanto o Anderson volta? Voltei. Voltou, Anderson? Foi eu querer falar do PSDB, caiu a internet. Na hora que eu fui falar do PSDB deles, caiu a internet. Então, prometo que eu não falo mais deles. Prometo que eu não falo mais sobre eles. Eu queria iniciar essa nossa conversa aqui sobre um aspecto de pensar a popularidade hoje que a gente percebe, até pegando o programa do Miguel do Rosário, do Bolsonaro, que se estabelece ali com uma rejeição de 50%. As pesquisas mostram que ele tem uma rejeição grande, ele consegue levar até, vocês acreditam aqui rapidamente que ele consegue levar essa impopularidade dele até as eleições, e de como que ele vai se manter, né, nesse aspecto, como que ele vai conseguir se manter nas eleições com uma rejeição crescente, né? Qual é a mágica que ele pode inventar? Porque acho que é um cola mais facada, as doenças de final de ano, comendo camarão, creio que não cola. E como que vocês acreditam que isso vai chegar? Que Bolsonaro que chega para as eleições desse ano? Vamos fazer assim, Denis, Rubinho, daí professor Lajane, daí deputado, tá bom? Denis. Bom, eu acho que o Bolsonaro ele tem cada vez mais, nos últimos tempos, desde que essas pesquisas vão demonstrando a sua queda de popularidade, o crescimento aí significativo e meteórico, eu diria até, da candidatura do presidente Lula, né? O Renato Rovai até lembrou no programa Fórum 11:30, né? O Lula tinha 16% no final de 2020 e pulou para 48% em 2021, né? Então, muito rápida, né, a ascensão que ele teve aí nas intenções de voto, nas pesquisas várias que estão sendo realizadas aí. Eu vejo assim que a tendência é o Bolsonaro cada vez mais radicalizar e falar para sua bolha, de tentar garantir, né, porque ao mesmo tempo que ele tem uma rejeição muito alta, mas ele mantém um certo percentual de apoiadores ali, e o que é importante a gente observar, né, que são apoiadores que têm aí um ativismo, né, via fake news, né, um ativismo agressivo, um ativismo assertivo, né? Então isso é uma coisa que acontece. E veja, né, o que é mais interessante nessa situação política que nós vemos hoje é o total esvaziamento de um espaço que era ocupado pela antiga direita liberal. Veja a situação do PSDB, né? O PSDB se arrebentou, né, com o partido, né? O que foi a convenção do PSDB, as prévias ali, foi um negócio bastante complicado, né? E aí o risco corre mesmo de chegar nas eleições, né, o seu candidato, seja quem vai ser o Dória, né, mesmo que não fosse, ele tem uma votação, né, irrisória. E isso pode impactar, inclusive, no tamanho da sua bancada no Congresso. Então isso é uma coisa interessante, porque esse espaço da direita liberal ela foi ocupado por essa direita fascista. E ela vai ter um certo peso, né? Ainda que o Bolsonaro perca a eleição, eu tenho insistido muito nisso. O bolsonarismo, como ideologia, não acaba. Ela continua existindo enquanto ideologia política, proposta política, tudo isso. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, vamos ter uma campanha bastante acirrada, né? A campanha vai ser baixaria nas eleições, debate, eles vão caminhar para isso, tentar desqualificar, despolitizar ao máximo no debate político das eleições presidenciais.
E se confirmando a derrota do Bolsonaro, a vitória do Lula, se confirmando isso, né, uma oposição baseada também nesse tipo de ação política. E o que nós observamos nos últimos tempos, né, foi uma tentativa muito forte aí do governo Bolsonaro de destruir todo o arcabouço institucional construído na Constituinte de 88. Arcabouço institucional do ponto de vista econômico, né, você tem destruição aí todo o papel do Estado como indutor da economia, né, arcabouço nas políticas sociais, arcabouço institucional jurídico, né, com esse ativismo judiciário que começou com a Lava Jato, né, hoje está um pouco em queda, mas, né, ainda eventualmente ocorre e tal. E um fortalecimento, né, dessas ações mais repressivas contra, particularmente, a população negra periférica, né, isso tem intensificado. Então, o que a gente observa, né, que o enfrentamento dessas transformações ainda que não foram complementadas nesse ciclo do Bolsonaro serão bastante difíceis, né? São bastante difíceis mesmo. E aí, veja, o que nós temos aí que observar como é que a gente vai politicamente aproveitar esse momento aí de uma decadência da popularidade de Bolsonaro, não só para vencer as eleições, que é fundamental, acho que é necessário derrotar o Bolsonaro nas eleições, mas construir, né, um campo político aí que consiga mudar nessa situação. Tá? Eu achei muito boa, né, muito interessante, a alvissareira, por exemplo, dizer assim, que o ex-presidente Lula, né, candidato presidente Lula, tem sinalizado que vai trabalhar com a ideia do Estado como indutor da economia. Né? Então, o artigo do Guido Mantega, e a gente vê a polvorosa dessa grande capital neoliberal com esse tipo de coisa. Né? Já está na Folha, no estado de São Paulo, estão todos preocupados, né, com essa tendência da campanha, da proposta, do projeto político do presidente Lula, né, uma vez eleito, retomar o papel do Estado como indutor da economia. E não há outra alternativa, essa é a grande questão, né? Não há alternativa. A pandemia do coronavírus, ela exacerbou e antecipou a falência total do modelo neoliberal. Então, não há outra alternativa para o Brasil de sair desse atoleiro se não recuperar a capacidade do Estado como motor da economia. Entretanto, isso fere interesses poderosos. Né? Então, eu vejo que essa engenharia política, né, esses conflitos aí no campo econômico, político, que não se resumem apenas à figura do Bolsonaro, mas também inclui isso, talvez seja o grande embate que nós vamos enfrentar não só nas eleições desse ano, mas também nos próximos anos, ainda mesmo uma vitória aí do governo Lula. Rubinho. Um salve novamente, boa noite a todos e todas. A gente tem um quadro aqui no Brasil, eu só queria retificar aqui antes, que eu sou co-vereador aqui do mandato coletivo, não co-deputado. Perdão. Mas eu queria pegar um pouco dessa linha do professor Denis. Eu acho que aqui no Brasil tem um distanciamento muito grande do pensamento de esquerda com a maioria da população. E eu vou dizer por quê. Aqui no Brasil nunca se houve uma ruptura realmente com a participação do povo, né? Apesar que teve revoltas aqui que foram sufocadas que desde a época do regime escravocrata no Brasil. Mas o povo sempre ficou à margem, digamos assim, desse jogo político no Brasil. E não, qualquer tipo de ruptura aqui no Brasil nunca teve essa participação. A República não foi assim, apesar da gente ter os quilombos, ter as revoltas no regime escravocrata, não foi assim. Sempre uma ruptura negociada aqui no Brasil. E nesse processo histórico do impeachment da Dilma, faltou povo, diferentemente de outros processos históricos, até na América Latina, quando a burguesia alçou o golpe, a população foi lá defender o governo democrático, o progressista do Brasil. O Bolsonaro, essa rejeição do Bolsonaro é notório. Quem está aqui nas quebradas vê a crise de perto. É desemprego, é fome. 70 milhões hoje de brasileiros e brasileiras vivem de bico. As pessoas não sabem se vai tomar, como o Lula fala, vai tomar o café da manhã, o almoço ou a janta.
Então, essa rejeição, o projeto neoliberal, que começa a ser implantado aqui no Brasil na década de 90, ele deixa a margem, ele deixa a maioria da população, principalmente a população trabalhadora, né, a classe trabalhadora, e os negros, né, os indígenas, totalmente sem perspectiva de futuro. A pandemia, ela escancara uma coisa que a maioria da população já vivia no Brasil, um pandemônio, né? Se você pegar essas 600 mil mortes que aconteceu no Brasil, se você fizer um recorte, você vai ter lá o recorte de classe A, você vai ver quem mais morreu nessa pandemia. Então, o projeto do Bolsonaro começa a ser descortinado e a população começa a ver que sua qualidade de vida caiu. Eu brinco aqui com a moçada aqui, aquele churrasco da laje já não existe mais, né? O acesso dos pobres e os negros na universidade já está mais dificultado, o Enem nos provou isso agora. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele sabendo que ele está com um desgaste enorme, né? Uma rejeição enorme, ele vai fazer todo tipo de jogo político possível. E concordo com o presidente, com o professor Denis, ele vai conversar cada vez mais com sua bolha. E eu queria dar um dado muito significativo aqui, tanto para os dois professores que estão aqui, para o camarada Anderson. Aqui na Quebrada, muitas vezes, tem uma visão equivocada da população, no meu entender. As pessoas acham que aqui a maioria das pessoas são liberais ou neoliberais. Eu acho que a gente é mais anarquista do que ele neoliberal ou liberal. E mais ainda, o tipo de organização que se dá a partir da década de 90 aqui, a esquerda também não entendeu. O campo democrático popular, esse campo mais progressista, não entendeu o tipo de organização que a gente faz aqui, porque talvez não é aquele tipo de organização marxista dos sindicatos ou de categorias, né, profissionais. É outro tipo de organização que passa muito pela cultura. Eu só queria salientar 3 coisas rapidamente. O projeto neoliberal aqui teve 2 elementos fundamentais que têm muito a ver com a vida dos mais pobres e os negros do Brasil. Primeiro, o esvaziamento do Estado, isso que o professor Denis colocou, e a privatização. Isso tem a ver o que com a população? Serviços básicos de saúde, talvez, não chegaram aqui para nós. O que chega aqui para nós, a política pública que chega aqui é a polícia, muitas vezes, né? E isso impactou diretamente as periferias e as quebradas, que aumentou o grau de violência, porque tinha desemprego e não tinha o Estado para garantir a cidadania mais básica. Então, esse golpe que aconteceu em 2016 contra a presidenta Dilma, claramente foi uma política assim, de ascensão, de inclusão. Muita gente fala que é inclusão pelo consumo, mas essa população começou a chegar na universidade, frequentar lugares que historicamente não frequentavam, que eram os aeroportos, por exemplo. Eu acho, Anderson, só para finalizar, que a gente tem, além dessa política institucional, né, de disputar a eleição, acho que a gente tem que organizar, ter outros caminhos também. Uma delas é organizar a base. Professor Alexandre, vou fazer uma pergunta, além dessa como chega o Bolsonaro, uma pergunta que eu queria, estou há tempos para fazer ao senhor. Como que o mundo está vendo o Bolsonaro? Né? Aqui alguma coisa a gente já percebe na Argentina e no Chile, né? Porque são parceiros da proposta de Lula, então já dá para imaginar como que eles enxergam o Bolsonaro. Mas assim, e na Europa? No Oriente Médio, já existe esse olhar para as perspectivas desse ano dentro do governo Bolsonaro? E o que pode acontecer? Lógico que ainda é muito cedo, mas o senhor já percebe esses comentários, esses olhares? Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite, pedir desculpa aí, porque a luz está oscilando aqui. Não, mas enquanto a voz funcionar, vocês vão me ouvir.
eu quero falar objetivamente das questões das eleições, depois vou responder a pergunta do mundo, porque eu também tenho opiniões muito claras sobre como o mundo vê esta eleição esse ano aqui, né? Bom, os institutos de pesquisa no mundo, aqueles órgãos que têm 80, 100 subsedes em países, eles fazem estudos constantemente sobre chances de reeleição, seja de presidente ou de primeiro-ministro. A conclusão de um último estudo feito por um órgão assim muito renomado de pesquisa pública, eles estudaram 300 eleições nos últimos 2 anos. Aí não diz respeito à rejeição, diz respeito à popularidade. E popularidade é ótimo e bom. Todos estes pesquisados que têm menos que 25 ou 20 de ótimo e bom, e ele está na casa de 20, a chance de reeleição é 8%. Então, isso é um dado objetivo de um estudo feito em 300 países, em 300 eleições, não 300 países, né? Não existe 300 países no mundo. Então, isso é um indicador muito grande. Eu, como sociólogo, professor de pesquisa que fui, eu tenho um respeito muito grande por esse número. Agora, eu vou trabalhar com outro dado, o dado da rejeição. E os 3 maiores institutos de pesquisa, que o Ibope virou IPEC, Datafolha e o Vox Populi, do professor Marcos Coimbra, colega sociólogo, todos eles dão a rejeição do Bolsonaro variando de 57% a 62%. O mais provável já está acima de 60%. Significa que apenas 40% da população poderia, eventualmente, pensar em votar nele. Mas tem 10 candidatos na disputa. Então, a minha opinião, como analista político, eu quero dizer para vocês, eu entendo quando o Denis fala vai ter baixaria, vai ter mesmo. A eleição para o nosso campo nunca é uma eleição fácil. Agora, eu quero dizer para vocês que essa será não a mais fácil, a menos difícil de todas que nós disputamos desde 1989. Lula é franco favorito à vitória e Bolsonaro é o franco favorito à maior derrota histórica de alguém que está no poder com a caneta na mão. Não quer dizer que a eleição será fácil, não é? Terceira via está sendo desmontada. Não existe terceira via no Brasil, né? Dória não vai passar de 3%, Ciro de 5%, e Moro não será candidato. Pode estar com 8% de pesquisa, não vale nada. Este 8% não é dele. Este 8% é da Rede Globo. Você vê que o poder dela já não joga mais nenhum papel, pelo menos desde 2002. A Globo não elege mais presidente no Brasil. Então não é dele esses 8%. É da Globo. Basta ele... foi tomar um café no bar da esquina, está lá um repórter da Globo entrevistando o cara. Isso aí é uma obra de ficção. Não existe nada, é um saco vazio, não é? Então é um cenário que é relativamente mais tranquilo a eleição do presidente Lula do que foi em 2002, 2006, 2010, 2014. Né? Então, essa é a minha opinião nesse exato momento, e quero aqui fazer um prognóstico. Nós hoje estamos formando as federações partidárias. Tem muito zum-zum na imprensa, PSB vai, não vai, sai, não sai. Agora o PDT quer puxar o PSB. Esqueçam isso. Vai ser formada uma grande federação partidária, provavelmente formada por, no mínimo, 4 partidos de um campo progressista, não precisamos usar o termo de esquerda, que é PT, PCdoB, PSB e PSOL. Não é? Agora, a vinda do Rede e do PV, não é? Isso está dentro das possibilidades. Então, eu trabalho com 6 partidos na mesma federação. Mas e os outros partidos? O Brasil tem 33 partidos. Eles não vão ficar sozinhos. Nós teremos várias federações no Brasil, que é como se nós estivéssemos fundando novos partidos,
Quantos professores terão no Brasil? Aí é difícil dizer, mas eu acho que vai variar entre 4 e 6 federações. Portanto, o número de candidaturas será drasticamente enxugado. O recorde no Brasil foi 89, né? Depois de 29 anos sem eleição, todo mundo queria participar. Então, tivemos 22 candidatos. Né? A média de lá para cá foi 10 a 12. Este ano aqui, eu acho que o limite vai ser 6, 7. Né? Bom, e finalizo com a pergunta... A Lois aqui está. Finalizo com uma pergunta muito importante, que é uma pergunta de geopolítica. A Europa está trabalhando para o Lula ser eleito. O giro que ele fez na Europa, ele não pediu audiência para o Macron na França. Foi Macron que pediu para ele ir no palácio e foi recebido como chefe de Estado. O novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que agora vai abrir um diálogo com a Rússia, e é muito importante. A Europa está passando por um processo de enfrentamento do fascismo. Né? O Macron, quando pede o apoio de Lula, na verdade, ele pediu para o Lula visitá-lo para ele mandar um sinal para a esquerda francesa, que está totalmente em frangalho, dividido entre 4 candidaturas. Mas o Macron está preocupado com o segundo turno na França. Se já em 17 todos nós de esquerda votamos nele, agora, em 20, ano que vem, a eleição dele é 23, lá é 6 anos o mandato, né? Ele está sendo acossado pela direita tradicional, Marine Le Pen, que é uma fascistinha, e por um fascista novo no pedaço, Alex Zemmour, né? Que, para você ter uma ideia, uma das propostas dele é uma lei de 1804, quando a França era império e dominava parte da África, que proibia que todas as crianças nascidas na França fossem registradas com nomes não franceses. Então tinha que ser Désiré, né? Aqueles nomes afrancesados. É proposta dele hoje. Então, a Marine Le Pen é moderada perto desse cara. Então, você já imaginou um segundo turno na França? Um fascista e uma menos fascista? Macron não quer esse cenário. Então, o primeiro-ministro da Alemanha é aquele que, não sei se vocês viram, na reunião, o Bolsonaro, ele estava numa rodinha assim, é um baixinho, né? Ele saiu discretamente da roda, porque... Né? E o presidente do partido dele, que foi presidente do Parlamento Europeu, foi um dos que visitou Lula na cadeia. Então, a minha opinião é que a Europa aguarda a posse do presidente Lula, dia 1º de janeiro do ano que vem. Eu não duvidaria, não sei se o Biden, pessoalmente, mas se todo o Partido Democrata dos Estados Unidos fizesse campanha para o Lula. O Lula não é socialista, vocês sabem disso. Lula não vai fazer uma revolução nem acabar com o capitalismo. Então, esta burguesia internacional, que está numa certa contracorrente contra esse modelo neoliberal, que é decadente, e eu acho que esse ano aqui ele vai decair ainda mais, não sei se vai acabar, mas nos Estados Unidos está sob cheque. O Biden, em um ano, gastou 8 trilhões de dólares. Na crise de 2008, quando o Bush era presidente, extremamente neoliberal, ele gastou 700 bilhões de dólares. 0,7 de trilhão. Biden gastou 8 em um ano. Né? Então, essa é a minha opinião. Meus companheiros, eu estou muito otimista, muito, muito otimista. Deu para perceber. O mundo aguarda o presidente Lula. A correlação de força, a China e a Rússia aguardam o presidente Lula. E depois nós vamos derrubar o Modi na Índia. A luta é antifascista no mundo inteiro. O chargista Latuf, que passou por aqui, seria ótimo ele estar aqui hoje, porque ele seria um contraponto que ele está mais pessimista em relação ao cenário. Mas é importante, eu sou meio... Eu brinco, Rubinho, que eu sou mineiro, estou no meio termo. Eu mantenho um otimismo controlado, assim. Tem hora que dá um input, pois não. Eu só queria
tem várias provocações aqui no chat que eu vi. Eu queria dialogar com o professor. Não, antes de então você dialogar, aproveita e faz o seguinte: agradece a galera que está aqui no chat, pode fazer isso, e ao mesmo tempo já aproveita e faz pega a provocação posta. E teve várias, né? De Boulos, Dória, Alckmin. O pessoal, vamos fazer um superchat aí para nos ajudar, fórum, ajudar aqui o programa. A Veranice Ferreira fez muito obrigado, Veranice, muito obrigado pela... É isso aí, o Ivo Miranda Gomes também, muito obrigado também. O pessoal gostou da sua participação aqui também, saber que você veio aqui hoje, Rubinho. O pessoal eu estou vendo, muito obrigado pelo apoio aí, mas eu queria dialogar aqui com o professor Denis. Eu não sei falar seu nome, professor. Como é que você chama mesmo? Le Jeune, é o nome francês. Ô, Jorge, eu vou chamar o senhor de professor, se o senhor me permita. Pode ser também. Tá? Aí nós vamos dialogar. Eu sou otimista, porque eu estou aqui nos corres aqui e eu estou acompanhando também a construção dos coletivos. Hoje a gente tem uma frente dos coletivos eleitos pelo Brasil, são dois mandatos de deputados, com co-deputados, e mais ou menos a gente tem uma conta aí de uns 27 a 28 mandatos de vereadores pelo Brasil, de norte a sul, desde o Rio Grande do Sul até lá no norte do país. Mas, por outro lado, também, a gente vê uma política ainda que está distante do povo. De um lado, você vê esse avanço, nesses mandatos coletivos, professor Denis e professor, a gente tem 60% de mulheres negras, gente da quebrada. Mas, por outro lado, a eleição é muito economicista. Muitas vezes, essa líder aqui das quebradas, que tem trabalho, que contrapõe, por exemplo, esse nefasto teto de gasto. Eu acho que o teto de gasto é a política mais letal para o pobre no Brasil. Eu te pergunto o seguinte, professor Denis e professor, como é que a gente possa fazer diferente? E, por exemplo, quando você vem aqui e fala assim, o Lula está fazendo coligação com a centro-direita, com o Alckmin. Como é que a gente trabalha isso, professor Denis, essa é para você também, no seguinte sentido da subjetividade, do inconsciente coletivo? Não tirando seu otimismo, não, viu, professor? Eu também sou otimista. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com essas contradições. Hoje, a pandemia matou muito pobre, muito negro. As pessoas, o número de moradores em situação de rua aumentou muito. E a burocratização dos partidos de esquerda é demasiado. Por exemplo, no Chile agora, você tem um presidente de 35 anos. Aqui a gente não conseguiu alçar uma liderança nacional popular. Eu acho que a gente tem que, eu acho que nós vamos ganhar a eleição, sim, eu sou muito otimista nisso, mas esse caminho institucional ele tem limites. Então, eu queria ouvir vocês dois sobre isso. Bom, acho que a sua fala final, né, Rubinho, você já responde em parte essa preocupação, né? O caminho institucional tem limites, sempre tem limites, né? A gente tem que entender os limites das instituições, quaisquer sejam elas, né? Não pelas pessoas que estão nelas, né? Mas porque as instituições elas estão dentro de uma estrutura social montada, tá? Então aí tem os limites até onde a gente pode potencializar esses limites, até a gente pode ir, né? O professor Legione colocou uma coisa muito interessante: o Lula não é socialista, não é revolucionário, tá? E ainda que ele fosse, ele ganha uma eleição, não dá para fazer uma revolução, né? Uma eleição dentro dos marcos institucionais, aí tudo isso, né? Tem um processo institucional de uma democracia burguesa, né? Então esses são os limites são apontados. Agora tem uma questão muito interessante que você aponta, né? Eu vou pegar o seguinte, veja, primeiro, eu concordo com você, eu entendo o que você fala, que falta a gente formar mais lideranças novas, né? Só que o Lula é uma grande liderança popular, né? O Lula, de concordando ou discordando, né? Ele é um fenômeno, tá? O Lula é um fenômeno, porque você vai pegar o seguinte, um cara foi preso, foi desmoralizado,
pela Operação Lava Jato, pela Globo, né, arrebentado. Né? A expectativa que eles tinham, inclusive, é que o PT seria destruído, o Lula seria destruído. Tem capa da Veja falando que é o fim do Lula, etc. Aí ele retorna, ele sai, né, com favoritíssimo a ganhar a eleição até no primeiro turno. Isso é um fenômeno. Tá? Isso é um fenômeno, não é para a gente negar. Concordando ou discordando dele, mas é um dado objetivo ali. Né? Isso é uma grande diferença. Tá? Então, esse é um aspecto que eu queria ressaltar. Tá? Agora, é claro, eu concordo com você. Né? A gente tem que investir na formação de novas lideranças. Lula está com mais de 70 anos. Né? É fato que ele tem aí, né? Já está meio que final já, né? Do seu tempo aí. Né? A gente tem que pensar em novas lideranças. Concordo com você que tem que pensar nisso. Tá? Agora, veja, o que eu quero apontar para você é o seguinte. Há uma mudança no perfil da população brasileira, em boa parte pelas políticas públicas que conquistamos nos últimos anos, você aponta muito bem isso, né? E a expectativa que essa população tem com a eleição do novo governo, do governo Lula, do fim do Bolsonaro, é justamente que essas chagas sociais que ela tem enfrentado nos últimos tempos, que têm se intensificado, sejam resolvidas ou pelo menos equacionadas, né, parcialmente. Tá? Então, a miserabilidade, o desemprego, né, falta de perspectiva e tudo isso. Então, isso que está levando muitas pessoas, né, muita gente aí a, né, rejeitar o governo Bolsonaro e apoiar o governo Lula. É isso que se coloca. Tá? Essa é uma questão interessante até, né, a gente pode até debater em outro momento, né, até sugiro para o Anderson. Eu faço parte do movimento negro, sou da Rede Quilombação, e muitas vezes no movimento negro a gente faz um discurso que tem um problema. Tá? A gente fica muito discutindo assim, a representatividade, está correto. Tem que ter mais negros e negras no poder, concordo. Agora, se essa participação de negros e negras isso é descolada, né, da expectativa da população negra da periferia, a população da periferia não vota no negro e no negro. Não é que é falta de consciência, não é isso, não. Não basta cara preta só se não tiver, não responder essa demanda imediata. Isso tem que ser colocado. É um fato isso. A gente está pensando muito, tem que ter a cara preta lá só. Não é só isso. Tem que ter uma representação. Né? E isso ninguém vota só porque a pessoa parecida comigo, que legal, que bacana. Não é assim que funciona. É importante isso. Isso não é falta de consciência, pelo contrário, é muita consciência política. Né? É muita consciência política. Então é importante começar a debater um pouco mais isso no âmbito do movimento negro. Quando a gente fala representatividade, não é só representatividade no sentido identitário, mas no sentido político, né? Do projeto político que está sendo colocado. Então, eu vejo assim, que essa questão é importante, e aí nos coloca como desafio um debate político um pouco mais qualificado. Eu vejo uma certa fulanização, em alguns momentos, no debate político. O Alckmin é vice, eu estou vendo aqui no chat, o Boulos, o Haddad. Eu não sei se são nomes que tem que ficar pensando, não é dessa forma. Mas qual é a proposta política? Essa é a questão. Tá? Qual é o projeto político que vai ser apresentado, vai ser construído nessa chapa, né, que vai ser colocada, e de que forma ela consegue responder a essas demandas que a população periférica vai ter. Que ela vai votar e vai cobrar também. Eu imagino o seguinte, uma hipótese, espero que não aconteça isso. Se esse governo de oposição for reeleito e não conseguir responder essas chagas, tá? Ele vai ter uma desmoralização da população também. Tá? Não é um cheque em branco assinado e acabou, não é bem assim. Né? Então, veja, isso que é importante. A outra coisa importante também, né? A eleição do Congresso. Tá? A eleição do Congresso. Veja, nos últimos tempos, o que tem acontecido nessa alteração dos arranjos institucionais? Então, nós estamos chegando quase a um semi-parlamentarismo. Quando você chega a uma situação que o Congresso controla o orçamento, isso é nos últimos tempos, fazendo o relator, né? Congresso controla o orçamento. O Congresso protagonizou o golpe de 2016. Por isso aconteceu. O Congresso hoje segura o Bolsonaro. Não deixa de defender o Bolsonaro, apesar dos vários crimes de responsabilidade. Né? É fundamental nós pensarmos, mas como é que a gente consegue também intervir no Congresso? Então, a primeira coisa, né, a professora Legíano colocou, fundamental, elegermos uma bancada acima de 1/3 do Congresso. Isso é estratégico, isso barra impeachment. Tá? Esse barra impeachment. Tá fundamental. Né? A Dilma elegeu, no governo da Dilma foi 138, né, se não me engano, né, Legíano? Então, não tinha 1/3 suficiente para barrar o impeachment. Primeira coisa, né? 137. Então, né, estratégico, no mínimo 172 deputados eleitos. No mínimo, daí para mais. Né? Segundo, né, uma bancada que consiga reverter, né, os vários retrocessos políticos que tivemos, emenda de gastos, reforma trabalhista, previdência.
Né? E aí, de fato, um governo que tenha, né, vontade política de enfrentar tudo isso. Então, isso que é a questão central. A questão do nome, assim, eu acho que, lógico que é importante pensar nomes, né, que tenham mais densidade eleitoral, etc. Mas eu vejo que a gente fica numa situação muito, muito fulanizada, né? Não, é tal pessoa, é outro. Ah, não, porque o bolo foi no IDE. Eu acho uma coisa meio pobre, né? Debate muito despolitizado. Não é isso. Não é essa discussão que a gente tem que fazer. Tá? A gente tem que ver qual o nome que mais representa, consegue agregar eleitoralmente, mas a questão fundamental é o programa. Né? Se esse programa responde a essas chagas sociais que a população está necessitando ser enfrentada. Ô, Denis, nesse ponto eu acho que o movimento negro avança no debate, porque é difícil você encontrar na esquerda tradicional essa preocupação do vereador, o deputado, ter um cargo e responder aos anseios daquele grupo. Ah, basta ser do PT e do PCdoB que resolveu o problema, né? E a gente vê cada dia que não é assim. Professor, eu quero que o senhor fale sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta aqui do chat para o senhor também. O pessoal está adorando, então o pessoal está aqui efusivo. Hoje eu estou usando umas palavras que bicuda, exclusivo, eu estou bem. Tem que substituir a Maria Flor, tem que trazer um... O Ivo Miranda, obrigado, Ivo, por colaborar aí no Superchat. E ele perguntou para o professor, a vitória de Lula ocorrerá independente da coligação com o Alckmin, ou a coligação com o Alckmin garante não só a vitória no primeiro turno e governabilidade? Tá. Bom, eu quero começar aí dizendo da minha filiação política, partidária e ideológica. Eu sou comunista há 46 anos, com muita honra, membro do Partido Comunista do Brasil. Sou marxista-leninista, com muita convicção. Quero aqui dizer que, inclusive, lancei um livro sobre Lenin agora, 400 páginas. E aí, o moço de Minas, que eu não estou conseguindo ler aqui o nome dele, Rubinho. Eu acho legal essa experiência de vocês, dos coletivos, das quebradas, etc. Né? Eu quero saber, assim, qual é a teoria revolucionária que vai transformar a sociedade? A prática revolucionária sem teoria revolucionária é nada. Então, outro dia eu vi um debate, em algum lugar, assisto tanta coisa, a mulher falando assim, a cor da pele é mais importante do que a classe social. Aí eu fiquei estarrecido. Fiquei estarrecido. Porque se as pessoas votassem pela cor da pele, os negros já estariam governando o Brasil há muito tempo. Quando teve aquela última revolta nos Estados Unidos, que eu não lembro como foi, aquele que o guarda colocou o joelho no pescoço, Floyd, né? Asfixiou. Lembra? Bom, aquilo foi assim, Black Lives Matter, foram para a rua, pararam, depredaram, nada se compare com aquele do Rodney King, lá atrás, vocês lembram, né? Quando o Rodney King, o levante na Califórnia, eles destruíram 3.000 estabelecimentos de ensino. Cadê a revolução nos Estados Unidos? Quem é que dirige aquela massa? Com que proposta você dirige? É a luta pela luta. Né? Então, o Lenin, e eu sou leninista, com muito orgulho, o Lenin chega em Moscou em abril de 17. Ele estava no exílio. Né? E em fevereiro tinha caído, o czar renunciou. Aí formou-se lá um governo burguês. E Lenin, quando publica as teses de Abril, que ele escreveu, inclusive, na viagem, no trem que ele veio, né, desembarca na Finlândia, e depois ele toma o trem para Petrogrado. Ele diz que ele não apoia o governo provisório, é um governo burguês. No entanto, ele defende a existência. Deu uma travadinha aqui, o professor deu uma travadinha aqui, mas eu acredito que... Caiu. Voltou, professor? Caiu só eu ou caiu todo mundo? Não, voltou. Continue. Então, ele levanta aí, a Rússia
No meio da guerra, já estava indo para o fim, né? Acabaria em 18. Em 17, era o país que tinha mais liberdade lá, em toda a Europa. Jornais comunistas, jornais anarquistas, jornais socialistas, tudo. Então, a liberdade era fundamental. Por isso que o Lenin trabalha da ideia da etapa democrática, a etapa nacional, a etapa burguesa, né? Não há nenhum problema. O tamanho e o tempo desta etapa vai depender de uma coisa muito básica: correlação de forças. As alianças que Lenin precisou fazer para tomar o Palácio de Petrogrado, dia 25 de outubro, 7 de novembro, no calendário novo, foi umas alianças, não foram tão amplas, porque a força do partido era muito grande. E no Brasil? Quem é que lidera o processo revolucionário? Os comunistas têm 1,5% dos votos. O presidente Lula não é comunista. E acho que nunca será. Nem sequer socialista. Mas é o que nós temos de melhor. É o instrumento dos explorados, dos pobres, dos oprimidos nesse momento para derrotar o que tem de pior. Não é só a fome, a miséria, é o fascismo. É preciso matar o fascismo no Brasil. Né? E aí finalizo essa questão da vice. Eu estou preparado. A minha formação marxista-leninista, qualquer vice que o Lula indicar, Cátia Abreu, Dona Luísa Trajano, Renan Calheiros, Simone Tebet, Alckmin, qualquer vice que o Lula indicar, de centro, eu vou fazer campanha 18 horas por dia. Tem algumas pessoas que me envergonhando, não, logo o Alckmin, professor, né? Podia ser outro, né? E tem uns que não vão fazer, mesmo sendo Lula o cabeça de chapa. Eu fico olhando, aqui no celular não dá para ver os chats, né? Mas eu faço muitas lives por semana, e às vezes eu com tela grande, que eu olho os comentários. E esses sites, TVT, 247 e DCM, e Fórum, que é a quarta maior TV de streamer do nosso campo no Brasil, eu fico olhando os comentários. Se essa nossa turma é o que tem de mais avançado na política, meu amigo, nós estamos com um problema de formação política revolucionária. E quem acha que é revolucionário está torpedeando a candidatura Lula. Abaixo-assinado, contra o Alckmin, ele é um fascista. Alckmin não é um fascista. Alckmin votou no doutor Fernando Haddad no segundo turno. Não fugiu do Brasil. Massacrou Pinheirinho, massacrou, não morreu ninguém. Na Bahia, o massacre de Cabula, mataram 12, e o governador lá, que é do PT, deu uma declaração desastrosa. A polícia agiu com profissionalismo, e ninguém fala disso. Mas é o Alckmin, é o centro da... Né? Então, meus amigos, aquele jantar que teve pela democracia, vocês acompanharam lá, 300 pessoas, apareceu o Alckmin apertando a mão do presidente Lula. Teve gente que ficou envergonhado com aquela foto. Eu, guardadas as proporções, eu lembrei, em 1944, quando Churchill, um anticomunista ferrenho, Roosevelt, um anticomunista ferrenho, tiveram que apertar a mão do comandante em chefe do Exército Vermelho, chamado Joseph Stalin. Porque se não fizesse isso, o nazismo venceria. Aí as pessoas ficam indignadas que um cara como o Alckmin, ele não é empresário, não detém meios de produção, não é burguês no sentido de burguês do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista de propriedade dos meios, ele não tem, que eu saiba, né? Não há denúncias claras, né, que ele teve um enriquecimento fantástico. Então, por que é que... Agora, as pessoas que são contra o Alckmin, não é ele em pessoa. Eles querem um vice de esquerda. Eles querem que nós devemos ir para o gueto, isolar o Lula. Lula ganha sem um vice de centro? Ganha. Não irá governar o Brasil. Denis,
Eu já fiz os estudos, nós não vamos fazer 172. Nós vamos fazer 168. Falta 4 para barrar o impedimento. Mas a minha felicidade, eu torço que o Alckmin não entre no Partido Socialista, como está se cogitando, e entre no Partido do Kassab. Porque o PSD já está conosco. O PSD já está na federação. O PSD não. Se ele entra no Partido do Kassab, não vai entrar na nossa federação, mas eles vão indicar o vice. Aí é uma coligação como se fosse 2 partidos. A Federação Progressista e o PSD. Aí aumenta tempo de TV, aumenta recurso, aumenta milhões. Sabe quantas pessoas nós precisamos para distribuir panfletos no Brasil inteiro? 3 a 4 milhões. Alguns são voluntários, como nós, mas alguns você precisa remunerar. Então, meus amigos, amigas, o tempo é da luta antifascista. O inimigo central é o fascismo. É como se nós vivêssemos a Internacional Comunista, o Congresso de agosto de 1935 em Moscou, o 7º Congresso, comandado pelo grande Jorge Dimitrov, que orientou o quê? Frente Única Antifascista. Era uma frente que tinha um item de programa. Ser contra o fascismo. Oskar Schindler, que você assistiu o filme, era nazista. Era um burguês milionário. Rompeu. Entrou na frente antifascista. E se dependesse de certos setores da nossa esquerda, não. Você deu golpe em 16, você não pode. Não. Você votou a reforma do Temer em 18. Você não pode. Em 17. Não, você também não pode. Você votou no Bolsonaro. Nós não recepcionamos arrependidos. E eu acredito no arrependimento. Você acha que o 49 que o Lula tem é dele, historicamente? Não. Tem uma parcela que está votando nele que jamais votou. Ainda bem. Eles estão cumprindo. E o Lula vai escolher o melhor vice para derrotar o fascismo e governar o Brasil. Desculpa que eu falei muito. Não, é importante, eu percebo que uma das falhas, não sei se essa é a palavra, né, Denis, mas eu sinto e senti uma carência de... Eu sei que também não dava para imputar para o PT em 16 anos fazer tudo que em 500 anos foi destruído nesse país, mas o debate de educação política ficou muito aquém, né? Por isso que foi muito comum pessoas que fizeram ProUni, tiveram Minha Casa Minha Vida, seriam os primeiros a defenestrar o ex-presidente Lula, né? Porque como ele acreditou que foi o pastor da igreja dele, não estamos falando da religião, estamos falando desses mercadores da fé. Então, muitos acreditaram que foi as benesses do pastor, pela oração do pastor, ou uma das coisas, Rubinho, que para mim é o que mais pega, para mim é uma palavra que a gente tem que exterminar nas quebradas, nos movimentos sociais, é meritocracia. A gente não pode deixar chegar a esse tipo de... Porque isso daí ele que induz que o cara tem uma barraquinha de cachorro-quente que se ele acordar de manhã e dormir tarde, ele vai virar um restaurante. E não imputando o que acontece. Lógico, Denise. Deixa eu só comentar uma coisa. Assim, lógico, Denise. Eu queria já falar de mídia com você também. Vamos lá. Vou terminar. Eu acho que você colocou muito importante, né? Porque, veja só, o Rubinho falou, né, e o Legione colocou uma coisa interessante, assim, os limites da ação institucional. Acho que é essa a grande questão que a gente tem que colocar. Até onde pode avançar na eleição, no parlamento, né, tem regras, inclusive. Veja, a eleição no Brasil, né, ela é cara, né, isso dificulta candidaturas populares, é evidente isso. Né? Ainda, embora tenha minimizado com o fim da doação de empresas, ainda há o poder econômico jogando pesado, ainda existe as máquinas governamentais tendo um peso nas eleições, enfim. Tem uma série de nuances, o judiciário é extremamente elitizado no Brasil, a gente sabe disso. Né? Então a gente sabe que há uma dificuldade efetiva, né, de candidaturas populares terem sucesso, é bem complicado, é bem difícil, né? A gente sabe a dificuldade que quem está nessa luta aí, como é que é complicado você fazer isso. Então isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração. E diante disso, então, veja só, a educação política é fundamental, porque, veja, se você trabalhar com a ideia que meramente a inclusão social ela resolve o problema, da inclusão no sentido do consumo, isso você colocou muito bem,
Né? Lógico que, assim, veja, eu não sou daqueles que fazem uma crítica ao consumismo da população mais pobre, que eu acho isso uma visão extremamente elitista, né? Geralmente é a classe média que já consome, que quando o cara na favela consome micro-ondas, ele tem direito de ter um micro-ondas, uma TV de plasma, andar de Com avião. todo o respeito deles, desculpa te interromper, quem faz voto de pobreza é os franciscanos. Exatamente, eu não sou franciscano. Com todo respeito ao Papa Francisco, eu não sou franciscano. Isso, o nosso querido Frei Davi, mas o Frei Sérgio, mas não é o socialismo. Quem gosta de miséria é intelectual pequeno burguês. O pobre gosta de conforto, meu amigo. O pobre gosta de luxo, deveria falava o Alves Bornai. Então, assim, eu vejo assim, que o problema, assim, o percurso disso, né? Mas vai construindo a partir da inclusão essa visão crítica. Isso que é fundamental, acho que é esse o grande problema que nós tivemos aí na experiência do ciclo de governos progressistas. É isso que o Anderson colocou, o Rubinho colocou, é dado, né? Uma pesquisa da CUFA, com alunos do ProUni, eu acho que foi 2007, 2008, colocou o seguinte: aqui você acredita a sua ascensão social. Eles falam, primeiramente, ao um esforço pessoal, e segundo, a Deus. Isso lá embaixo, política pública. Então, isso é um problema de formação, evidente, né? Agora, veja, os movimentos sociais têm que atuar constantemente. Não dá para você achar que elegeu, está resolvendo o problema, vamos para casa, vamos comemorar, vamos festejar. Agora, o movimento social ele tem que estar nessa dimensão de tensionamento constante, justamente na formação política. Tá? Por isso que eu insisto muito, o programa é muito desse aspecto. O programa de lutar pelo programa, lutar pelo cumprimento do programa. E aí o movimento sindical, popular, o movimento negro, fazer isso. Né? Isso é fundamental, não é só eleger a pessoa, mas também você pressionar na base, né, para que aquelas propostas sejam efetivamente realizadas. Do outro lado também se mobiliza. Né? Então isso acho que é um dado interessante. Agora, outro aspecto importante da formação, que eu acho que a gente conhece muito pouco o Brasil. Né? Isso é um problema. Tá? Eu abordei bastante isso no meu livro Racismo Estrutural, né? No último livro que eu lancei. Né? De fato, ainda existe uma tendência de olhar o Brasil como um país europeu. A gente sabe que toda a história da formação do Brasil, da República, né, da formação do capitalismo independente do Brasil, ele tem uma certa singularidades que coloca, por exemplo, a questão das relações raciais como um ponto estrutural. Tá? Então, não existe, isso que o Eugênio colocou está correto, né? Não é raça ou classe. Tá? A classe no Brasil ela já é racializada na sua essência. Tá? Não existe essa divisão. É porque como se formou a classe trabalhadora? Inicialmente começou a escravização. Né? A população negra veio para cá para trabalhar. Tá? Então, a classe ela já é racializada na sua essência. Tá? Esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa que acho que é importante, veja, a grande questão no Brasil é o fato de ser um capitalismo independente, né? Portanto, ele está subalternizado ao imperialismo mundial, né? E o racismo opera como uma ideologia que sustenta esse imperialismo. Porque à medida que você considera que um país de maioria negra não tem condições de ser autônomo, você justifica o fato de o Brasil se subordinar, né, a uma potência imperialista. Não é à toa, que chama muita atenção disso, isso não é coincidência, né, que um governo entreguista como o do Bolsonaro seja um governo, por exemplo, né, que é racista. E aí nós temos uma coisa interessantíssima isso, né, que é um fascismo brasileiro, é interessante, é diferente do fascismo europeu. É um fascismo que vai contra o próprio povo. Enquanto a experiência fascista na Europa ela exalta uma superioridade étnica dos povos, né, o nacionalismo, aqui é o contrário. É um fascismo que é para entregar o país, é uma coisa maluca isso. Que beija a bandeira norte-americana. Isso, que faz com a bandeira norte-americana. Então, essa é a lógica que você coloca, por conta da situação, né, da posição que o Brasil ocupa no sistema mundo capitalismo. Então, essa questão que é importante colocar. Por isso que esse debate, né, como é que a gente vai pensar isso? Veja, aí é quando você vai discutir políticas de ação afirmativa, políticas de inclusão racial, por exemplo, embora sejam políticas pontuais, dentro dos marcos institucionais, né, do capitalismo, etc., elas acabam arranhando, tensionando estruturas sociais que são bastante complexas. Né? Então, fato isso, por exemplo, que a cota racial na universidade pública, né, ela questionou o eurocentrismo dessa universidade pública. E falo isso de cadeira cativa. Né? Eu estou na USP, que é uma universidade que forma os principais quadros do neoliberalismo, os principais quadros conservadores. A entrada de negras e negros, ainda que não haja um projeto político desses alunos que estão entrando agora de contraposição, mas só a presença deles e as demandas que eles trazem já vai tensionando isso.
Então, essa discussão é interessante a gente fazer com formação política para entender como é que se dá a natureza, a singularidade da luta de classe no Brasil. E aí entender como é que você atua, por exemplo, num debate institucional como as eleições presidenciais e parlamentares, como essa vai acontecer agora, na luta no enfrentamento ao governo Bolsonaro, na luta na construção de uma política pública, na luta pela construção de um projeto político, e tudo isso. Né? Acho que é essa a grande questão que a gente tem que pensar na formação. Pensar o Brasil, como é que o Brasil se formou, como é que o Brasil se coloca no cenário internacional, né? E como é que essas questões singulares no Brasil elas vão dando um contorno objetivo das categorias abstratas, das classes sociais ou de classe capitalismo que o Brasil está inserido. Deixa eu só completar aqui, Anderson, pode? Ô, professor, é bom a gente dialogar, e eu quero dizer também que eu acompanho o senhor nas redes aí, eu gosto muito das suas inserções, mas eu, como militante, como negro, como das quebradas aqui, eu não posso deixar nunca de... apesar que eu estou no PT, sou um co-vereador pelo PT, eu não posso deixar nunca de fazer as críticas. Uma das críticas que surgiu às candidaturas coletivas é a burocratização. O professor sumiu? Logo agora... voltou. Então, voltou a luz aqui em casa, eu troquei do tá. celular para o computador. Que bom. Maravilha. Mas uma das questões estatizou a luz na casa. Uma das críticas que a gente coloca, professor, há uma burocratização e um branqueamento da esquerda brasileira nos cargos de poder estratégicos. E, concomitantemente a isso, um recorte muito economicista. É claro que nós não vamos fazer revolução sem teoria, mas também nós não vamos fazer revolução sem povo. Nós não vamos fazer revolução sem teoria e sem povo. Povo real, aquele que trabalha, aquele que fica desempregado, aquele que está vendendo frango, aquele menino que está na motoca. Eu falo isso muito com o Galo. Até que mandar um abraço para o Galo aí. Sem povo, a gente não faz revolução. Tampouco sem teoria. Mas eu queria dar um exemplo concreto para o senhor aqui. 2005, a partir dos anos 2000, a gente tinha uma rede de comunicação popular no Brasil muito pujante. O governo Lula, não foi eu que falei, não, foi o ministro Gilberto de Carvalho que falou naquele documentário O Processo. Foi o governo que mais fechou a rádio comunitária e prendeu a gente. Eu estava, naquele momento, nas rádios comunitárias, e aqui em Belo Horizonte tem um grande exemplo da Rádio Favela. Eu acho que, sim, nós temos que ganhar as eleições no campo institucional, mas não só incluir pelo consumo, incluir pela política. Hoje, nós temos gente na universidade, nós temos gente que escreve, nós temos gente que dá nos mandatos. Então, há que a gente fazer um debate sobre o racismo estrutural na esquerda também. Então, acho que uma coisa eu queria deixar claro isso. A outra coisa é o seguinte, nós não fizemos nenhuma reforma estrutural no governo Dilma nem Lula. Nós vamos enfrentar o teto de gastos, se a gente ganhar agora, nós vamos enfrentar a reforma trabalhista, nós vamos organizar o povo. Então, a independência do Banco Central, por exemplo, porque essas políticas, variavelmente, elas têm a ver com a vida da maioria da população. Eu sei que a gente estava caminhando para isso. O grande debate que a gente está fazendo agora, o Anderson colocou um pouco dos movimentos negros, das quebradas, é essa questão, como que nós pegamos essa teoria, que tem uma vasta teoria, e dialogamos aqui com o povo. Você sabe por quê? Eu não coloquei as outras questões que aconteceu aqui nas quebradas com a implementação do projeto neoliberal. Cresceu as igrejas neopentecostais, que têm um rosto majoritariamente feminino e negro. As milícias. Então, a gente tem a vida real do povo é muito complicada muitas vezes, e eu acho que a gente precisa encarar isso. É claro que a gente precisa ganhar essa eleição, mas não basta só ganhar essa eleição se a gente não fizer algumas rupturas. É isso que eu queria dialogar com você e com o professor Denis aí, com o Anderson, e com todos e todas que estão nos acompanhando aqui.
Só um adendo aí que o Lula e a Gleisi gostaram, né? Que eles citaram a Espanha como exemplo de revogar a reforma trabalhista. Não quero criar cisão, mas Alckmin disse que ele não apoia de jeito nenhum a revogar a reforma trabalhista, porque ele lutou muito por ela. Né? Então, cenas do próximo capítulo. Professor, quer comentar? Tá fechado o microfone. Estava fechado aqui. Eu não entendi que a Gleisi e o Lula sinalizaram que vão revogar a legislação trabalhista. Eles saudaram a iniciativa que aconteceu na Espanha. A Espanha é governada por um conjunto de partidos aí de centro-esquerda, mas não foi. Eles também não revogaram todas as maldades, revogaram alguns aspectos daquela legislação. Né? Então, eu não estou assim tão animado quanto certos setores do nosso campo ficaram. Ele falou que vai revogar. Não falou que vai revogar. E Lula não é irresponsável. Isso é um assunto que tem que ser discutido coletivamente. Isso é extremamente delicado. Extremamente delicado. Reforma trabalhista, que precarizou ainda mais o trabalho, e a reforma da Previdência, que colocou professora de criança primário aposentando com 65, 65. Né? Ele vai revogar? Ele vai restatizar as 2 refinarias entregues para o capital internacional? Então, o meu amigo Rubinho Denis é um camarada nosso, né? Ele tem uma sólida formação marxista. Não sei se ele abandonou, eu tenho certeza que não, né? E o Anderson também, né? Agora, é um problema de correlação de forças. Rubinho, eu acho que sem povo não tem revolução mesmo. Mas sem ideologia também não, meu amigo. Se a ideologia fizesse revolução, a Índia já era socialista, a África. O que dizia Lenin? Por que eu cito Lenin? Como exemplo, não como um guia, um modelo. Não é? Ele é um grande teórico. Por que eu cito Marx? É um cara do século XIX, professor. Você está citando um cara do século XIX? Por que a gente cita Aristóteles? 2.500 anos. Porque tem verdades históricas que se comprovam com a vida. Né? Então, o que Lenin dizia as condições para um processo revolucionário? Tem que preencher 2 condições. Ele chama as condições objetivas e subjetivas. As condições objetivas, desemprego, vida material, fome, tudo isso ajuda no processo. Mas e o que é? O que são condições subjetivas? É a consciência. Só? Não. É o partido. Sabe, eu não gosto de citar nome aqui, mas tem uma liderança que está sempre aí nos canais, é arroz de festa, como disse. Petista, revolucionário, incendiário. Né? Aí eu fico olhando as fotos que ele prega atrás da Frida Kahlo, Malcolm X, Mandela, outros lá. Aí eu falei para ele um dia assim, ele não gostou, evidentemente. Você precisa pôr uma foto de Marx aí. Muito provavelmente esse jovem jamais leu Marx e Lenin. Bom, professor, mas o mundo não divide em quem leu e quem não leu. O Galo que você saudou, o Galo, Rubinho, que eu não conheço, eu vi uma entrevista que ele deu para o UOL de 20 minutos. Eu acho que ele leu o Manifesto Comunista, eu acho que ele entende o significado de proletariado, que os comunistas do meu próprio partido às vezes não entendem. Vocês já usaram aí várias vezes a palavra classe trabalhadora. Eu jamais uso essa palavra. Se você usar só trabalhadores, não está errado. Mas nem todo mundo que trabalha pertence à classe que vai fazer a revolução. É simples assim. O Galo entendeu. Será que foi um espírito que baixou nele? Ou ele deve ter lido alguma coisinha? Eu ouvi dizer que na periferia ele faz eventos
aí distribui não sei o quê, cesta básica, ele põe um manifesto comunista dentro. Um jovem que tem consciência. Não sei se está no partido, provavelmente não está. Não é? Mas é isso, não quero tomar muito tempo, camarada Anderson. Não, mas isso é importante. Por exemplo, eu vi um comentário aqui no chat falando: nossa, mas a gente está falando de marxismo. Gente, eu longe aqui, tem 2 professores para falar isso, por mim e pelo Rubinho. Mas o que se torna cânone é por algum motivo. Não existe cânone por falar algo que não é relevante no planeta. São pessoas que estruturaram sua vida baseado em praticidade e teoria para poder virar cânone, né? Ô, Denis, sobre prática, né? Não repetir os erros do passado. Fake news foi a grande vitoriosa da última eleição. É a real. Foi a fake, eu acredito. Quais são as medidas que a gente tem que tomar e como você vê o papel da mídia hegemônica nesse momento? E a pergunta de 1 milhão para você. Vão se criar um novo Collor de Mello, um novo Bolsonaro, ou eles estão confusos que o nível está bem ruinzinho e eles vão com o que tem mesmo? Como que você analisa isso daí? Eles estão tentando criar um muro, né? Mas não decola, né? Não tem jeito. Não. Na verdade, não é de agora, né? O muro já foi uma criação já há muito tempo já, né? Mas, assim, tem bastante. Esse negócio de fake news, assim, é um debate bem interessante, né? A gente pode até marcar um programa só sobre isso. Isso. Porque as fake news, veja, primeiramente, não é um fenômeno que surge com as mídias digitais. Insisto muito nisso. Por exemplo, o atentado da Rua Toneleiros, o Lacerda, em 54, por exemplo, foi uma fake news. Tá? Quando Lacerda inventou aquele negócio, tinha um jornal, Tribuna da Imprensa, na tentativa de criar uma comoção contra o Getúlio Vargas, né? E já tentar fazer o golpe 10 anos antes do que foi. Aquilo foi uma fake news, né? Como também foi uma fake news o próprio golpe de 64, né? Por que foi fake news? Primeiro que ele foi dia 1º de abril, não 31 de março. Segundo, porque o João Goulart, ao contrário do que o Congresso decretou, não estava fora do Brasil, portanto não poderia ser deposto, ele estava em território nacional. Tá? Então, fake news é uma coisa que a ficha falsa da Dilma na Folha de São Paulo, enfim, fake news tem vários, né? Não é uma coisa que surgiu. O que a mídia digital faz, ela potencializa pela forma que ela tem uma outra organização. Agora, a fake news como estratégia política, né, mais intensa, eleitoral, ela ocorre e tem força por uma questão muito objetiva, né? Porque é uma crise nesse modelo da democracia liberal burguesa. É isso acontecendo. Tá? Veja, o jornalismo, quando ele surge como atividade, o jornalismo é produto desse arranjo da democracia liberal burguesa, né? Da liberdade de expressão, liberdade, né? Os direitos humanos, os direitos da pessoa humana, tudo isso. A ideia é o seguinte, né? Você cria um arcabouço institucional que forneceria informações para esclarecer o cidadão. Tá? Então, o cidadão esclarecido seria, então, a pessoa que poderia atuar na construção do pacto social. Enfim, era essa ideia, cidadania, na visão liberal. Tá? O que tem acontecido? Veja, o neoliberalismo, né, essa nova forma de reprodução do capital, cada vez mais prescinde do arranjo institucional da democracia liberal. Ele caminha cada vez mais para essa pacificação. Por quê? Porque é fato, né, se a gente pegar numa eleição democrático-liberal, um candidato que defende abertamente as propostas neoliberais, dificilmente ele é eleito. Tá? Dificilmente ele é eleito. Isso que acontece. O que está acontecendo, então? Os candidatos neoliberais, eles tergiversam nas campanhas eleitorais, vão criando outras agendas. É a corrupção, é o problema da moralidade da política. Pode observar, o moralismo. Né? Nenhum defende abertamente, né, um projeto neoliberal. Quando defende, ele tende a ter um fracasso eleitoral. Veja o caso, por exemplo, do Henrique Meirelles, hoje uma eleição. Né? Abertamente, o banqueiro, a votação dele foi pífia. Né? Agora, pegar o Aécio, o Serra, o próprio Bolsonaro, né, embora sejam candidatos que tinham proposta neoliberal, não colocaram isso no debate eleitoral. E a imprensa, nos meios de comunicação de massa, saíram dessa discussão. Põe outras agendas, né? Não põe essa questão em debate. Então, essa é a grande questão que se coloca. Tá? Então, por isso que, em função do capitalismo neoliberal não prescindir, tentar limitar, inclusive, a democracia, e, inclusive, na minha visão, não sei se o Eugênio concorda comigo, eu acho que a atual lei partidária, que coloca cláusula de barreira,
limita a nossa partidária, é um atentado à democracia. Eu sou contra a cláusula de barreira. Eu sou contra qualquer limitação ao funcionamento partidário. Sou contra isso. Eu também. Esse tipo de situação, para mim, é uma limitação da democracia. Tá? O projeto burguês, de fato, é você construir uma democracia de fachada, com 5 ou 6 partidos que falam a mesma coisa. Esse é o objetivo que eles querem. Não conseguem, mas eles querem isso. No fundo, esse é o problema. Tá? A grande questão é essa. Tá? O debate, a expectativa da burguesia é essa, né? De construir uma democracia de fachada. E aí, então, em países dependentes particularmente, a tentativa sempre é de você fechar esses regimes. E aí as fake news, veja, a mídia, né, a imprensa, ela não atua mais como um instrumento de esclarecimento do cidadão. Não atua mais. Ela atua no sentido, de fato, de consolidar essa ordem social autoritária. Por isso, estamos colocando... veja, a Lava Jato foi uma grande fake news. Né? E não foi só a mídia digital que fez isso. Foi São Paulo, a Globo, o Estado de São Paulo, uma grande fake news. Né? E só foi desmontada quando, né, o Intercept descobriu que era aquela armação toda ali da República de Curitiba. Então, é uma pauta que eu acho que vai ser complicada, mas acho que é fundamental, é a regulamentação da mídia. Tá? Primeiramente, enfrentar os monopólios dos meios de comunicação. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, né, uma segunda pauta que eu acho que é fundamental, acho que é importante, é garantir efetivamente a neutralidade na internet. Que ela está sendo ameaçada pela seguinte questão. Hoje, a maior parte da população brasileira acessa a internet a partir de smartphones, né? Utilizando os pacotes de internet oferecidos pelas operadoras de telefonia em 4G, daqui a pouco vai ser 5G. Né? Esses pacotes têm limitações, têm limites, né, de bytes de acesso, só que nesses limites que eles oferecem, eles excluem certos sites, excluem o Facebook, excluem o WhatsApp, excluem, né, rede social. Ora, como boa parte da fake news circula por rede social, né, veja, à medida que você recebe por rede social uma fake news e você checar se aquela informação é verdadeira ou não, implicaria você em outros sites, e esse ida aos outros sites será cobrado do seu pacote de internet, a pessoa não faz isso. Então, ela é bombardeada por uma direção única, por um outro monopólio da internet que é imposta pela essa nova organização aí do negócio da internet via as operadoras de telefonia. Então, a internet, ao contrário de imagina, ela não é neutra, tem dono. Né? Veja agora, recentemente, a Márcia Tiburi, por exemplo, uma filósofa progressista, foi censurada no Instagram, né? Porque ela fez uma crítica ao Bolsonaro. Tá? Uma crítica ao Bolsonaro. Então, isso está acontecendo. Então, toma muito cuidado com isso, a gente achar que a internet é algo livre. Claro, abre possibilidades, né? Como, por exemplo, esse programa, fórum, né? Os programas aí, as mídias alternativas, mas tem dono, tem regras, tem uma série de elementos que induzem a certos grupos tomarem conta disso. E é isso que favorece que as fake news que sempre existiram sejam utilizadas como instrumentos de arma política no sentido de iludir, né, e tergiversar o debate político. Não é uma coisa fácil de enfrentar, tá? Eu digo a você, Anderson, é uma coisa super complicada, tá? Mas acho que é uma pauta que a gente começa a colocar já em perspectiva. A gente vai voltar, vamos falar só sobre isso, porque é o seguinte, a gente está dando pitadas de várias situações aqui, mas eu vou falar uma coisa, eu ainda tenho dificuldade de aceitar que, por exemplo, eu sei que a casa, né, dentro que você entra na casa de uma pessoa e existe uma regras, mas eu acho que Twitter, Facebook, YouTube, ele virou quase que um domínio público, e eu não concordo com a ideia dele excluir perfis. Eu sei que esse é um debate muito amplo, né? Que fala, mas o Sérgio Camargo está reproduzindo ódio. Existe um judiciário. Eu prefiro que a gente fortaleça o judiciário para que coíba isso, sendo provado, do que cercear a fala, até porque isso, por exemplo, tirou o Trump do Twitter, o professor Rubi. Tá, tirou. Porque ele estava incitando e falando que ele não validava as eleições, o resultado. Só que ele é um presidente da República. E o que ele fala é documento histórico. Então eu perdi uma parte da história para daqui 100 mil anos. Isso é muito... Eu sei que é complexo isso. Por exemplo, pau que dá Chico, daí Francisco. Se pode tirar o Trump, pode censurar a Márcia Tiburi?
Quais são os limites? E quem é que cria o limite? É a própria casa, é o próprio Twitter, é o próprio Facebook que cria? A gente é convidado como comunicador para sentar junto e ver a melhor forma? Né? Grandes canais são hackeados no YouTube, né? E aí, como que funciona isso? A resposta é dependendo se você for grande a ponto de comover a rede social, e daí o Twitter fala, não, vamos voltar então, né? Fizeram isso com os jornalistas livres. Aí teve uma comoção na rede social, aí o Instagram falou, não, vamos voltar com a conta deles. Então é um debate que realmente é muito amplo. Aí eu volto no Rubinho. Teremos coragem, estando no poder, de pegar pautas como essa da regulamentação de mídia e falar, nós não tem como e temos que fazer? Aí volto para o professor. Tudo é um jogo de stick e puxa, né? Vai ser tudo muito conversado. Só que eu acho que tem pautas, professor, que realmente não tem como esperar. Regulamentação de mídia não é porque a gente é de mídia, mas é porque ela ataca a nossa população na base também, eu acredito. Porque se você tem uma... Por exemplo, minha mãe recebe correntes, como uma mulher idosa, que eu falo assim, o cara que cria aquilo ali, ou o cara é muito criativo, ou é o cara mais doente do planeta, que cria que dentro da vacina vai vir microchip, é coisa que nem Star Trek pensou uma coisa daquilo, né? E, Rubinho, sobre comunicação, um gargalo que existe também, para além dessa regulamentação que Denis fala, é também a questão do fura-bolha, né? Alternativas, pensar essas alternativas que façam com que o cara que está no Uber receba essa informação que nós estamos conversando aqui. A senhora que é doméstica e trabalha 12 horas por dia, ela não tem tempo de... Enfim, ela chega... Eu falo, Rubinho, que é o seguinte, o pessoal só assiste o Jornal Nacional porque ele vem antes da novela e do futebol. Então, a pessoa está ali querendo, a única momento de diversão dela, vê o Jornal Nacional, ele consome aquilo que vem ali, aí ele vai para a novela dele e, na sequência, vê o futebol. Como que a gente lida um pouco com, você imagina, esse gargalo em relação a comunicação chegar na base, na estrutura? E quando eu falo estrutura, viu, Denise? A gente fala muito do povo de periferia, preto, mas tem grupos que eu estou pensando muito sobre isso, os ciganos, como que a informação chega em alguns grupos ciganos, por exemplo? Eu vejo eles totalmente alijados da conversa, eu não vejo ninguém citar eles assim. Né? E como que faz para essa comunicação? Já pensou nisso, Rubinho? Como que... Tarefa fácil isso, né? Não, o professor levantou a mão. Professor, você quer falar antes? Você pode falar. Só como o assunto era fake news, eu ia lembrar que fake news não é novidade, é um assunto que eu vou falar aqui, o Denis com certeza deve conhecer. Não é muito a minha praia essa coisa de regulamentação da mídia. Eu também tenho leitura, tenho acúmulo, mas eu não queria tomar tempo de vocês. Esse ano aqui faz 90 anos da tal Contra-Revolução de 32, né? Você lembra daquilo lá? Aquilo lá não foi uma revolução, foi uma contra-revolução para derrubar Getúlio, né? Mas aqui em São Paulo é feriado, 9 de julho, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, o Guilherme Almeida era um poeta famoso aqui em São Paulo, né? Defensor da Revolução, fora Getúlio, etc, etc. O que é que Getúlio fez? A Rádio Nacional, com sede no Rio de Janeiro, ela pegava no território nacional inteirinho. Puseram o cara com a voz do Guilherme de Almeida. Aqui é Guilherme de Almeida. Nós estamos perdidos, temos que nos entregar, porque Getúlio está certo. Rapaz, a contra-informação. É só para registrar, eu li um livro sobre a Revolução de 32, fiquei espantado, eu não sabia disso. Eu brinco que até o gol do Pelé na Rua Javari, em São Paulo, tem fake news, porque cada um que conta tem uma forma diferente. Falar do mesmo gol, nem o Pelé contou tantas histórias do próprio gol. Né? Rubinho. Eu acho assim que esse primeiro fórum sindical assim tá de alto nível. Eu saio daqui outro. Muito obrigado por estar participando aqui. Eu acho que a minha militância, desde que eu me entendo assim, da adolescência até hoje, era traduzir
isso que o professor falou das teorias, para o povo que eu ando. Porque muitas vezes, professor, e é uma angústia minha, é minha, as pessoas que eu lido no dia a dia, a molecada, o menino, a dona que vende acute, o menino que vende frango, o cara que está desempregado, ele não sabe que a gente não tem os meios de produção. Então, é uma angústia, acho que minha, muito particular, ver a molecada morrendo, sabe? Você vê gente talentosa sendo desprezada pelo sistema, gente que poderia estar na universidade e enriquecer muito mais a universidade e não está, gente que lida ali no dia a dia, e ele entender essa marca. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com a dona aqui, ela reclamando do posto de saúde, eu falei, não, nós temos que fortalecer o posto, é porque lá a senhora vai ser cuidada, lá vai ter o remédio. Essa é uma política, por exemplo, eu falo que o SUS é a política mais antirracista que tem no Brasil. E eu digo porque eu falo assim, é lá que são atendidas as nossas mães, o operário do dia a dia, a maioria lá é o povo pobre. Então, professor, você desculpa até minha volúpia, tudo, eu entendo o que o senhor fala, mas eu entendo também que muitas vezes a gente é preterido até pela esquerda. Essa que é a minha dúvida. Hoje a gente já sabe escrever, hoje a gente está na universidade, a gente leu mais, e mesmo assim a gente é colocado de fora muitas vezes, porque a eleição é economicista também na esquerda. Muitas vezes eu vejo companheiras e companheiros que têm um belíssimo trabalho. Esse não é o momento seu. Esse não é o momento seu. Você sabe o que significa isso? É que você não tem estrutura, você não dialoga com certos setores que vai te financiar. Então, essa é uma angústia que eu tenho muito grande. Então, Anderson, eu sempre militei na questão de cultura e na questão racial. E estava muito ativo no início dos anos 2000 com essa questão da comunicação popular, que foi sufocada. Eu já conversei isso com o Genuíno, eu já falei isso muitas vezes com o Zé Disseu, com o Gilberto de Carvalho, que na época, se a gente fizesse uma questão, uma ruptura estrutural, principalmente nos meios de comunicação, a gente já tinha todo esse campo fértil. E a gente não fez isso. Então, eu, sinceramente, assim, muita gente que está estudando hoje sobre as quebradas tem esse dialogado isso comigo, assim, no sentido seguinte, tem um distanciamento, não mas tem um distanciamento da gente traduzir o que é o projeto socialista no Brasil, o projeto comunista no Brasil, das pessoas terem oportunidades. Essa pesquisa da Data Favela revela isso muito grande. Eu dizia para o pessoal uma vez, numa festa das quebradas, professor Denis, que a gente ia sentir falta do governo Lula, que a gente ia sentir falta do governo Dilma, que essa televisão que chegou aqui, claro que foi os seus corres também, mas tem uma política por trás disso. Esse churrasco que a gente fazia aqui na live, nós vamos sentir falta, como nós estamos sentindo falta hoje. Nós estamos na fila do osso. É um absurdo o país como o Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, ter gente na fila do osso. Então, as pessoas, eu acho, professor, e aí nós temos que chegar depois eu vou querer ter esse livro do senhor aí. Nós vamos trocar uma ideia para a gente traduzir esse livro aqui. É importante, sim, eu concordo com você, mas, professor, talvez seja uma angústia minha de levar tanta bola nas costas, como diz o futebol. Tem duas coisas que eu falo aqui, professor, que é muito legal. O futebol brasileiro e a música popular brasileira, você não aprende na escola, você aprende nos corre, que é uma coisa muito popular, né? Mas eu acho que é isso, assim. E esse tipo de programa, eu pego esse tipo de programa aqui, depois eu tento reproduzir aqui para as pessoas aprenderem, né? Porque eu acho que essa coisa pedagógica, né? Do corre pedagógico, é muito importante isso. Outro dia, eu dialogando com uma grande figura da esquerda, eu falei com ele, se a gente fosse mais ousado, hein? A gente poderia escolher 2 nomes revolucionários, né? Para a gente disputar a eleição. Ele falou assim, mas a consciência do povo ainda está muito pouca. Eu falei, eu sei, mas a gente poderia ter outros caminhos. Porque se eu não tiver essa pujança revolucionária, professor, se eu for aderir o Alckmin, a direita, se eu for aderir toda essa composição, eu perco a minha pequena base aqui, entendeu? Eu sempre tenho que
Mas eu queria, depois eu quero pegar o contato do senhor aí, que eu quero trazer esse livro para cá, tá bom? Só para a gente tá chegando no final. Vou mandar o livro para você, autografado, viu? De Marx. Vou mandar os dois, viu? O de Marx e o de Lenin, junto para você. Tá bom? Nossa senhora, você vai ver que eu vou fazer revolução aqui com esses livros. Ou antes, depois você faz essa ponte aí. O professor falou que samba e futebol... Música popular. Né? Música popular brasileira e futebol, a gente aprende nos corre. Isso. E comandar uma revolução, a guerrilha militar, você aprende aonde? Nos livros. E fazer a aliança política para poder derrotar a burguesia, você aprende aonde? Tem que ter teoria, certo. Rubinho. Sem teoria não tem como. Pessoal, eu não estou discordando disso. Sem dar tiro. Mao Zedong, você conhece Mao Zedong? Claro. Mao Zedong. Ele é um dos fundadores do Partido Comunista da China, 1921. Fez 100 anos agora, dia 1º de julho do ano passado. Ele começou a tentar a revolução e lutou 28 anos para tomar o poder. Ele fez a Grande Marcha, ele fez guerra civil. Teve em algum momento, não sei se você conhece a história na China, ele lutava contra os tais nacionalistas de Chiang Kai-shek, né? Teve um momento que o Japão invadiu a Manchúria, Japão. Os dois suspenderam a guerra entre eles, Mao e Chiang Kai-shek, e jogaram todos os fuzis em quem? No imperador Hirohito do Japão. Se você não tem uma noção histórica, tem fotos dele apertando a mão do Chiang Kai-shek, do Mao Zedong. Então, a vida eu concordo com o senhor. Luiz Carlos Prestes, você conhece, fez agora não sei quantos anos de nascimento. Ele teve a esposa entregue para os nazistas, com uma filha dele na barriga. Você conhece a história? Conheço, eu li agora no Getúlio, o terceiro volume do Getúlio, o Luiz Carlos Prestes falando que os interesses coletivos maiores que os interesses individuais. Eu não estou discordando do senhor que tem... Não, eu estou dando alguns exemplos que, eu sei. No dia a dia, Lula fechar com o Alckmin é fichinha. Eu sei. Porque o Prestes saiu da cadeia por anistia, com raiva do Getúlio, ficou 8 anos. O advogado que defendia o Prestes, Sobral Pinto, não sei se você já ouviu falar dele, é um cristão. Ele usou para defender Prestes a lei de defesa dos animais, porque ele ficava embaixo de uma escada dobrado. Saiu da cadeia, Góes Monteiro, em outubro de 1945, deu um golpe em Getúlio. Era o ministro da guerra de Getúlio. E falou para o Getúlio, você não vai disputar a presidência. Você vai lá para sua terra, não vão te prender, você vai lá para sua terra, no Rio Grande do Sul. O Prestes saiu da cadeia, foi criado um movimento no Brasil chamado queremismo. Queremos Getúlio. Constituinte com Getúlio. Aí você fala, esse Prestes é um traidor. Rapaz, não é assim. Nós não fazemos política pessoal. Tá entendendo? Bom, desculpe aí, eu sei que... Não, tá maravilhoso. Não, tá ótimo. Tá uma ótimo. Grande aula, eu queria agradecer. Porque a história, para Marx, só tem uma ciência. A ciência da história. Se eu não estudo a história e apreendo com os erros e acertos da história, como é que eu transformo o futuro? Não, com certeza, com certeza. Não, tamo junto. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, Antônio Balduino, Paulo Sérgio, para isso, Adriana Martins passou por aqui, Frank Anselmo, quero agradecer a cada um de vocês, Elias Barbosa, Edna Justino, Antônio Balduino, Danilo Marginal Anarquista, ele falou que teve um perfil banido do Facebook porque administrava uma página onde denunciava membros de gangues neonazistas. Quem é que regula essas páginas é o capital. Eu queria sair daqui com 2 minutinhos, que vocês... Perspectiva, a gente sabe que a ideia é o Lula, mas eu quero fazer uma pergunta. Vocês acreditam que a CPI da Covid vai voltar nos debates? E eu queria agradecer enormemente pela presença de vocês. Só falar uma coisa, Rubinho. A gente fala de furar bolha, a base ela é feita todo dia por nós, né? Eu lembro que o cara que entregava comida na minha casa, todo dia eu falava alguma coisa do Bolsonaro, do governador.
Todo dia. Deu um dia, ele chegou com uma moto muito legal, assim, uma moto cara. Eu falei assim, olha, tá ganhando bem, hein? Agora tá vendo de motona. Eu falei assim, não é isso, não. Essa é minha moto particular. Mas esse governo me faz trabalhar tanto que eu tenho que pegar minha moto particular, eu fico com medo de ser roubado. Eu não consigo mais fazer um churrasco de final de semana. Então eu achei legal que todo aquele nosso papo que é sendo construído aos pouquinhos, ele pegou tudo aquilo e num dia que ele devia estar de saco cheio, ele me trouxe tudo isso. E a gente ficou ali 20 minutos falando de política, né? Eu falo que um dos lugares, Denis, onde eu adoro falar de política é o Uber. É dar brecha, é aqueles 20, 30 minutos que servem para a gente ganhar alguém para o nosso lado. Um dia eu peguei um que era cristão. O Anderson caiu? Travou o Anderson. Não, o professor Denis, você quer ver outro cara que é fantástico você ganhar ele, na teoria? É o cara do gás. Você sabe por quê? O cara do gás, ele anda na quebrada, ele vai em todas as casas. Então, o cara do gás que vinha aqui, ele era pessimista pra caramba, ele falava que o mundo ia acabar, tal. Eu falei com ele, cara, né? Não, senhor. A gente pode fazer um mundo melhor, tal. Aí é por isso, professor. É por isso. Não, eu não quero bater muita ideia com você, professor. Você vai entender qualquer dos corres. Você vai... Claro. Queria agradecer enormemente. Denis, você acredita que a CPI da Covid vai voltar à baila? A CPI? Eu não sei. Eu acho que esse tema aí da pandemia volta, mas acho que a tendência é exacerbar essa questão aí da crise social. Tá? Porque a tendência é piorar muito esse ano no Brasil. Né? Tá trágico já. Tá o desemprego, o pessoal comendo osso. Acho que esse cenário, a tendência é ser bastante complicado. Né? A pandemia vai vir, né, como forma de... né? Entendi. É porque a partir da CPI é que eu vi toda, praticamente, a CPI. Eu acho que ali tem muita coisa para a gente tirar o Bolsonaro e levar ele para o tribunal. Acho que é por isso que eu falo muito da CPI, que eu acredito que a CPI tem argumentações jurídicas para a gente tirar ele do poder e levar até o Tribunal Internacional. Denis, obrigado, como sempre. Eu agradeço. Essas análises são muito boas, muito importantes. Professor, muito obrigado, professor 2, professor 1, professor 2, Rubinho. Obrigado por trazer toda essa força, essa energia, né, essa vitalidade nas palavras, que isso é importantíssimo. A gente não pode perder a ternura jamais. A gente aprendeu isso com o Tchê. Claro. Muito obrigado por ter vindo. Eu só vou dar uma despedida geral, não quero entrar na CPI, mas eu quero entrar na Covid. Tá bom. A pandemia não está controlada no mundo e não será controlada. Isso eu escrevi há um ano um ensaio de 12 páginas. O mundo não será vacinado. Tem países da África que só 5% da população tomou 2 doses. Os Estados Unidos têm 5 doses por habitante e o negacionismo lá impede que a pandemia seja controlada, porque chegou num teto de 60%. Não passa disso. Então, nós não vamos ser vacinados. Ontem, 2,5 milhões de pessoas no mundo foram contaminadas pelo vírus. Rubinho, quantos desses você acha que são pobres? 95%, 98%. Né? Ontem, nos Estados Unidos, 250 mil foram contaminados e morreram 2.500. Estava morrendo 100, 200, 300. Ontem morreu 2.500. Ela vem vindo aí. Ela vai se manifestar. Começou agora, os prontos-socorro estão lotados, porque já é a Covid do Natal. Mas a Covid mais violenta é a do Ano Novo. Então vai demorar ainda mais 1 semana ou 2. Então preparem-se, continuem se cuidando. Esta é uma doença, Covid é uma doença. Esta é uma doença que mata pobres, pretos e periféricos. O rico tem como se... Ele toma 5, 6 vacinas, meu amigo. Ele manda buscar lá da Índia. Ele faz o que ele quer. Então, essa é a minha mensagem aí. Muita luta. Nós precisamos estar vivos para derrotar essa burguesia, subir a rampa do Planalto com o presidente Lula novamente, dar todo o apoio ao presidente Lula e apoio na rua. Organizar o povo.
Porque se o povo não pressiona o presidente, ele não consegue atender às reivindicações do povo. Eu sou cheio de contar a história. Eu vou contar aqui um caso que vocês talvez não saibam. Em 1932, o Roosevelt foi eleito a primeira vez presidente. Ele era um cara populista, né? Popular, vamos dizer. Foi reeleito em 36, 40, 44, seria reeleito em 48 se não morresse em 45. Aí que eles acabaram com a... Não tinha limite a reeleição nos Estados Unidos. Antes de tomar posse, em janeiro de 33, o Roosevelt recebeu aquela central sindical chamada AFL-CIO, American Federation Labor Congress Industrial Organization. É a CUT de lá. CUT no sentido, aqui tem 13, né? Tem uma CUT aqui, mas não é única. Tem 13 centrais. Lá tem uma. E era dirigido por comunistas e anarquistas. Aí os caras, antes de tomar posse, em janeiro de 33, ele recebeu lá no escritório de transição. Foram lá um monte de sindicalistas, entregaram para ele uma pauta aqui, ó. Queremos que você atenda tudo isso. Ele leu. Devolveu o papel para o presidente e falou assim, eu estou de acordo com todos esses itens. Me façam cumpri-los. É maravilhoso isso, né? Aqui nos 12, 13 anos do nosso governo, qualquer movimento, o pessoal, você está contra o governo? Meu? Não, eu estou a favor. Porque se não pressionar, ele não vai... As forças que são contra são maiores do que nós, né? Então é isso. Esse livro meu sobre eleições, eu coloco um capítulo, Tarefas da Esquerda. 3 coisas que nós não fizemos em 13 anos, 14, sei lá quantos anos. Organizar o povo, elevar a consciência política e praticar democracia direta. Nada. Democracia direta, levantamento de braço. Não fizemos isso. Eu espero que no novo governo nós possamos fazer. Desculpe se eu falei muito. Um abraço aí, pessoal. Rubinho, obrigado. Não, show de bola, Anderson. Eu tenho que agradecer essa noite aqui. Vou pegar essa live aqui, vou distribuir nas quebradas. Pessoal, estou esperando os 2 livros seus, viu? Vou mandar minhas crônicas também, que eu escrevo o Brasil de fato para você. Manda para o Rubinho seu endereço com CEP e bairro. Amanhã eu ponho no correio para você. Autografado, hein? Daqui a 50 anos, um livro meu autografado vai valer bastante. Hoje não vale nada. Ô, Anderson, depois você me manda o telefone do professor. O professor Denis, eu já troco ideia com ele. Já tem, já. Mas aí, pessoal, muito obrigado por tudo. Vão para cima, acreditar no povo, né? Claro. Nós que vamos fazer a revolução, nós que vamos mudar esse país, né? A dona de casa, o motorista de ônibus, o cara do gás, o cara da motoca. Nós que vamos fazer isso. E com muita teoria, viu, professor? Vamos fazer sem teoria. Beijo grande para vocês. Beijo. Quero agradecer a todo mundo que fez superchat aqui. Muito obrigado. Mas, Machado, já foi respondido pelo professor, ele já falou sobre o Alckmin aqui bastante. Né? Ele já falou bastante mas sobre ele fala em social-democracia muito mais avançada que o Alckmin. Ele está certo. Sem essa etapa democrática nacional, nós não chegamos no socialismo. Parabéns, muchacho, que não sei o nome dele, né? Beleza. Ivo Miranda Gomes também fez superchat. Muito obrigado. Concordo plenamente contigo, todos nós concordamos aqui. O Guilherme, que está no estúdio, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo. Maria Flor, obrigado aí. O que precisar, estamos aqui. Quinta-feira a gente volta de novo e domingo acho que tem também programa envolver, mas a gente vai avisando o Fórum 11h30 do domingo comigo. Aí acho que tem uma gravação aí para o domingo. Obrigado a todo mundo, até semana que vem. Tchau, beijão, tudo bom?